A gente fala agora, minha gente, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma doença crônica e inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade em geral. O TDAH começa na infância e pode persistir na vida adulta. Veja na reportagem Lara Linhares, depois eu converso aqui no estúdio com a doutora Dulce Almeida, que está aqui já posicionada para responder também a sua pergunta. Reportagem no ar, depois entrevista ao vivo aqui no estúdio. Vamos ver a reportagem então, né, doutora Dulce? Acompanhada da mãe, Dandara chega para fazer uma avaliação. Há 6 anos, ela foi diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sei mais ou menos que esse tipo de transtorno, ele meio que faz o cérebro pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e não tem como você focar em uma coisa só. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é caracterizado por sintomas de desatenção, agitação excessiva e impulsividade. A condição surge na infância e costuma permanecer durante a fase adulta. O tratamento é feito com medicação e acompanhamento terapêutico. Cerca de 5 a 8% da população mundial tem essa condição. Ariel, de 12 anos, também faz parte do grupo de pessoas que tem TDAH. Nossa, melhoraram depois que eu fiz o tratamento. E também que eu comecei a minha atenção começou a melhorar, assim. Você gosta de vir aqui quando conversa com a tia, faz esse acompanhamento? É tranquilo para você? É tranquilo, eu acho tranquilo, não acho assim chato não, é legal. Com o tratamento de Ariel, o pai do estudante também descobriu que tinha o transtorno. Consegui identificar que a questão do TDAH ela não é incapacitante, ela limita quando você não conhece. Apesar do diagnóstico que pode assustar, o TDAH tem tratamento. Por era, a menina é preguiçosa, a menina é desinteresseira, não quer saber de estudar, e não é nada disso. Depois que a gente vai estudando, conhecendo o déficit, a gente vê que não é nada disso. Então, precisa realmente de acompanhamento com profissional capacitado. Dandara hoje é reflexo de todo um investimento na descoberta, no tratamento, né, no acompanhamento que ela tem acerca da condição dela, que é uma condição que é especial, porém que não impossibilita de alcançar nenhum dos sonhos que ela tem. Para o futuro, Ariel e Dandara fazem muitos planos. Sempre gostei muito de carro e de filosofia também. De filosofia? Pensa em estudar isso no futuro, quem sabe? Sim, estou me identificando com filosofia. Eu também penso de fazer algum trabalho com filosofia, assim, sabe? Por enquanto, desde pequena, eu tenho um pensamento, um sonho em ser veterinária. Eu também penso em morar fora do país e conseguir ter uma família muito unida e não tão grande, mediana por aí. Que legal, boa sorte, que vocês consigam sim cumprir esses objetivos. E sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH, eu converso agora aqui no estúdio com a neuropsicopedagoga doutora Dulce Almeida, que vai falar sobre isso com a gente, os tratamentos, a prevenção. Tudo bom, doutora Dulce? Como vai? Bom dia, bem-vinda aqui ao Bom Dia Bahia, viu? Bom dia, Casimiro. Eu estou muito feliz em ver que a gente está tendo essa oportunidade de estar trazendo essa informação para a sociedade, que é algo que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de compreender, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração que acontece no cérebro, mas que isso não impede, né, da pessoa ela se desenvolver bem, ela ter um bom trabalho, estar bem na sociedade. Eu estou lendo aqui também, e Lara Linhares pontuou muito bem, que o TDAH atinge de 5 a 8% da população mundial. Estima-se que 70% das crianças apresentam pelo menos uma comorbidade. Por que esse aumento, doutora? A gente vem percebendo que o aumento vai estar sendo mais devido à oportunidade que as pessoas estão tendo de buscar mesmo o tratamento. Então, com isso, a gente tem realmente aí hoje, né, entre 5 a 9% de crianças e adolescentes que estão sendo diagnosticados e também hoje em adultos. Hoje a gente já está vendo de 2 a 4% também de adultos que estão também se identificando, né, se descobrindo por causa dos diagnósticos dos filhos. Eu vi na reportagem aí uma mãe falando, eu até comentei rapidamente com a doutora Dulce, de que muita gente fala que o filho dela é preguiçoso, é lento. E o transtorno é de hiperatividade, a imagem que a gente tem é de que é uma pessoa superativa, super ansiosa. É isso? A ansiedade ela é das comorbidades do TDAH.
Agora, o que é que pode acontecer? Existe o TDAH que ele vai estar afetando, Casimiro, a questão cognitiva. Então, alguns vão afetar a questão comportamental, que é essa hiperatividade que você está falando, que vai estar mostrando nesse corpo, vai estar desencadeando nesse corpo esse comportamento de impulsividade, pode acontecer, ou então também dessa reação mesmo de comportamento de inquietude. Mas a questão da hiperatividade e desatenção mental está mais dentro das questões mesmo cognitivas. Eu já ouvi alguns pais falarem o seguinte, né? Primeiro, alguns pais comentam, poxa, hoje em dia tudo é TDAH ou autismo nas crianças. E os pais ficam muito preocupados e tal. E outro dia eu vi uma mãe falar o seguinte, o filho estava, aí alguém falou, não aparece nessa idade não, só aparece depois de uma determinada idade. Tem uma idade para aparecer o TDAH ou não? A questão do TDAH ou autismo, como você trouxe aí, eles são o quê? Transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, é um transtorno que vai estar sempre aparecendo no período da infância. Na primeira infância, a gente já consegue identificar, só que, de falta desse conhecimento, não vão percebendo essas questões comportamentais. Então, ele vai aparecendo no processo desse neurodesenvolvimento que vem da infância e quando ele chega na fase da adolescência, muitas vezes é que mais identificado, principalmente o TDAH. A infância que idade, gente, só para entender? A partir mesmo dos primeiros momentos, a primeira infância, é dos 2 aí, né, de 0 aos 3 anos de idade. É importante que seja observado, que a família identifique esses comportamentos, leiam mais naquela fichinha que tem, né, da criança, da vacinação, né, onde eles podem ver todos os comportamentos. Ali você pode identificar. Bom, a consulta aqui no Bom Dia Bahia é de graça e a gente vai aproveitar, claro, a presença da doutora Dulce, porque o povo quer saber. Primeira pergunta para ela, vamos ver. Doutora, eu queria saber como é feito o diagnóstico. O diagnóstico do TDAH, ele é feito com escalas, onde a gente pode estar observando esse percentil referente à questão de desatenção ou também de hiperatividade. Lembrando-se que esse diagnóstico é um diagnóstico clínico e que também ele é feito com uma equipe multidisciplinar. Mas qual o limite para isso? Porque tem crianças que são desatentas, tem crianças que são ansiosas. Como é que a gente pode perceber que a criança tem esse transtorno, né? Porque a gente sabe disso, né? Sim. A variação de uma criança para outra muda muito com relação à sua atividade. Fulano é pintão demais, não para o tempo todo, ou não presta atenção na aula, no desenho, não fica desenhando. Como é que a gente vê Pronto. isso? Na maioria das vezes, esse diagnóstico ele é mais percebido dentro das escolas, nos casos das crianças. Os professores observam que aquela criança ela está mais quieta em sala de aula. Mais isolada? Isso, ela fica mais no seu cantinho de sala de aula. Às vezes ela apresenta uma dificuldade dentro do processo de aprendizagem. São crianças que são mais caladas. Os pais sempre sinalizam que são crianças que apresentam uma desorganização na sua rotina, dificuldade de conseguir sequências, né? Vamos lá, diária, a questões diárias dos dias. Então, essas coisas são bastante importante que sejam perceptíveis, tanto dentro de casa, na escola ou em outros ambientes onde essa criança estiver inserida. A senhora trouxe um modelo de um cérebro? Isso. Que a senhora me falou antes que quer explicar. Isso, Casimiro, eu trouxe para que pudesse explicar a todos. Essa parte aqui, né, é o lobo parietal. Deixa eu ver quem vai... pronto. Wagner está pegando? Ótimo, vamos lá. Pronto. Aquela câmera ali. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, como nós falamos aqui, e ele vai estar afetando o quê? A parte do lobo frontal, né? Que é onde estão as funções executivas. As funções executivas, o nome já diz, são as funções onde vai estar o sujeito, né? Ele vai estar desencadeando o quê? As atitudes, os comportamentos. Então, nesse fato aqui, os adolescentes são mais atingidos nessa parte, né? Que eles vão ter dificuldade de inibir comportamentos. No caso da desatenção também, é a parte onde tem a de compreensão, que vai ser o lobo, que tem o lobo temporal e o lobo parietal. Sim. Que ficam nessa parte mais aqui em cima, né, da cabeça, que é a parte do cérebro. Então, a gente precisa estar observando o quê? Mais a questão desse sujeito, quando ele tem essa dificuldade de estar inibindo comportamentos, onde eles trazem a fala, eu não consigo parar, eu não consigo prestar essa atenção.
Por isso que algumas famílias dizem ele não consegue obedecer algumas rotinas. A Então, são sequência essas de rotina, questões. você falou. Mais pergunta nas ruas. A entrevistada é a doutora Dulce Almeida. O assunto é TDAH, que vem atingindo não só muitas crianças, mas nós adultos também. Próxima pergunta. Doutora, quais são os sintomas desse transtorno no adulto? São diferentes? Parecidas. No adulto, os sintomas são dificuldades nas questões de tomadas de decisão, dificuldades também nas questões de inibitórias, às vezes são pessoas que falam demais, não é? Interrompem conversas. São será pessoas... que eu tenho visto que eu falo demais e interrompo conversas assim? Às vezes você interrompe o entrevistado muito. Estou brincando. Pronto, tem questões assim que a pessoa se perceba que está ali tendo uma conversa e ele não consegue esperar esse tempo. Ele vai lá, interrompe. Então, é claro que isso não vai ser porque você interrompe por um momento, às vezes porque você quer trazer uma informação. Mas, às vezes, quando você percebe que você não consegue se controlar. Então, isso é um dos sinais também de hiperatividade. A ansiedade, né? Tem uma idade, tem limite para aparecer? Pode aparecer depois de 50, 60? Foi como eu falei, Casimiro, isso é um transtorno que vai acontecer durante a fase inteira de desenvolvimento. Às vezes é porque as pessoas olham e dizem assim, nossa, ele é muito inquieto, mas é questões de criança. A criança, a gente sabe que criança é inquieta, criança brinca muito, então a gente precisa também ter esse cuidado, eu até gostaria de salientar isso aqui, porque criança, ela é criança, a gente precisa ter esse cuidado em relação a observar que criança, ela vai brincar muito, ela vai correr, ela vai pintar, ela vai subir. Agora, a gente observa o seguinte, isso está muito excessivo, essa observação. Quando a gente percebe que é muito excessivo, Casimiro, aí a gente precisa buscar esse cuidado e essa avaliação. E o tratamento, como é que é? O tratamento é, após o diagnóstico, fazer as intervenções que nós chamamos de acompanhamentos terapêuticos. Algumas crianças ou adultos, eles são encaminhados para psiquiatra, caso precise de medicação. Se não existir a necessidade de medicação, porque existe também essa possibilidade, fazer sempre um esporte. Além de fazer esporte, fazer essa terapia, a psicoeducação, para que essa criança ela possa entender como é que ela vai se comportar. Tem também a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, que vai ajudar nas partes dentro das questões de aprendizagem. Obrigado pela entrevista, viu, doutora? Um ótimo dia, doutora. Bom dia, tá?